A homossexualidade é um tema muito delicado para a sociedade porque envolve várias éticas morais e sociais, que se traduzem em discriminação e racismo perante pessoas desta natureza. Direitos humanos são os direitos básicos de todos os seres humanos. São direitos civis e políticos, direitos econômicos, direitos sociais e culturais e direitos coletivos. São direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, religião ou qualquer outras condições. Qualquer ser humano está plenamente consciente e apto para realizar escolhas que dão origem à sua identidade pessoal e seu comportamento interpessoal. A Grécia Antiga é conhecida como um período histórico em que ser gay era a coisa mais comum da época. Até mesmo a mitologia prova isso. Há vários deuses gays da história da Antiga Grécia, como Dionísio, Pan, Hermes, Apolo, Heracles, entre outros. A Grécia era um paraíso gay, provando que a história gays são muito anteriores do século XX. Em 1995, foi inaugurada a Fundação e Associação Brasileira do LGBT, a primeira e maior rede de organização brasileira, que reúne cerca de 200 organizações espalhadas por todo o país, sendo considerada a maior rede do tipo da América Latina. Estas imagens representam alguns exemplos da triste e cruel realidade da violência homofóbica no Brasil. A cada 25 horas, uma pessoa LGBT morre ou é cruelmente assassinada. O Brasil é o país com maior índice de mortalidade da América Latina. Segundo o último levantamento de homicídios feito pelo Grupo Gay da Bahia, em 2016, foi o ano com o maior número de assassinatos. De 130 nos anos 2000, passou para 260 em 2010 e 343 em 2016. Também, em 1995, Freud recebeu uma carta de uma mãe pedindo que curasse o seu filho de homossexualidade. Ele respondeu que a homossexualidade não pode ser qualificada como doença. Ele também cita na carta alguns grandes personagens homossexuais como Leonardo da Vinci, Platão e Michelangelo. Ele oferece ajuda à mãe, mas explica que substituir a homossexualidade para a heterossexualidade seria quase impossível. No vídeo a seguir, a psicóloga Ingrid retratará o assunto cura gay que Oi, surgiu nesse ano pessoal. de Meu nome é 2017. Ingrid, eu sou psicóloga e o motivo desse vídeo é para falar a respeito dessas últimas notícias que tiveram a respeito da cura gay. O que aconteceu? Alguns psicólogos entraram com uma ação na justiça para uma revogar uma lei do Conselho Federal de Psicologia que proíbe os profissionais psicólogos de fazer terapia de reversão de sexo. Isso gerou muito buchicho na internet, o Conselho se manifestou contra essa decisão do judiciário, porque o que a gente entende? A homossexualidade ela era considerada doença até mais ou menos 1991 pela Organização Mundial de Saúde. A partir disso, a organização concluiu que não é um transtorno de personalidade, não é uma doença, e por isso não precisa de tratamento. Então, daí o termo homossexualidade passou, depois disso, começou a ser chamado de homoafetividade. Então, desde 1991, a Organização Mundial de Saúde não considera uma doença e por isso não existe tratamento. O que esses psicólogos alegam é que a pessoa tem o direito de receber tratamento. Porém, quem não está doente não precisa de tratamento. O que a pessoa leva para a terapia, quando ela é homoafetiva, quando ela é transexual ou qualquer orientação de gênero, é a questão dos problemas que o preconceito das pessoas, que a sociedade impõe para ela, não em relação à afetividade. A afetividade em si, ela não traz nenhum problema. O problema é como a sociedade encara isso. Então, perante os direitos humanos, perante o Conselho Federal de Psicologia, que é o órgão regulamentador, não existe tratamento, porque não é uma doença, é uma orientação de gênero, e o que precisa é a sociedade entender que as pessoas são livres para viver da forma que elas querem e que não cabe a nós julgar, sim aceitar e respeitar. Espero ter contribuído com vocês. Muito obrigada. Homofobia é crime.